A paz do Senhor a todos. Pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. Nossa primeira transmissão do ano. Esse é um culto a Deus. Nós vamos refletir aqui na palavra do Senhor. Vamos orar e pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento sobre aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Eu sempre peço no começo das transmissões que você escreva o seu nome, a cidade de onde você está falando. Se você quiser, coloque aqui o seu pedido de oração e acompanhe até o final essa mensagem, porque Deus pode ministrar de uma forma profunda, segundo a necessidade de cada um e de acordo com a vontade do Pai também. Você pode ser abençoado. A palavra do Senhor, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. Essa transmissão está sendo feita simultaneamente pelo YouTube e pelo Instagram, mas ela vai ficar gravada aqui. Então, não importa em qual horário você esteja assistindo, que o Senhor possa falar contigo, no nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. Todos os dias nós postamos mensagens novas aqui no nosso canal, 6 da manhã, 10 da manhã e 8 da noite. Se você ainda não me segue lá no Instagram, procura lá, Minuto com Deus 1, Minuto com Deus 1, e você vai acompanhar também as nossas postagens lá. Amém? Eu quero refletir na palavra de Deus com você, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, eu vou ler do versículo 6 ao versículo 12. Mateus 16, de 6 a 12. O tema da mensagem é Livramentos de Deus. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam, os discípulos de Jesus, discutiam entre si dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E o versículo 12 diz assim: então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Amém? Que Deus possa falar com você através dessa palavra, que Deus possa ministrar ao seu coração sobre os livramentos de Deus. É interessante como nós nos esquecemos rapidamente de todos os livramentos, de todos os milagres que Deus já operou na nossa vida. Às vezes nós somos abençoados por Deus, só que essa bênção, ela chega para nós de uma forma tão natural, não chega de uma forma espetacular, e nós passamos a achar normal aquilo que nós recebemos de Deus. E aí, quando nós temos que enfrentar alguma dificuldade, algum momento difícil da nossa vida, nós, se não houver uma ação imediata de Deus,
nós começamos a duvidar do amor de Deus por nós. Então nós nos esquecemos rapidamente. Os discípulos de Jesus estavam compreendendo de forma errada aquilo que Jesus estava dizendo para eles. Jesus disse assim: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos entenderam assim: será que ele está falando de pão? É porque nós não trouxemos pão. Aí Jesus refrescou a memória deles dizendo assim: por acaso vocês não se lembram que eu multipliquei pães e peixes? Eu alimentei 5.000 pessoas em um momento e depois 4.000, e vocês mesmos estavam ali distribuindo os cestos de pães e peixes. Vocês não se lembram do milagre que eu fiz? E muitas vezes nós somos assim. Na nossa memória, no nosso coração, nós nos esquecemos dos milagres de Deus. Mas Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de livramentos, Deus é um Deus que está atento a todas as nossas dificuldades. Amém? Nós não podemos nos esquecer de todos os livramentos que nós já recebemos de Deus. Está se aproximando um novo ano, uma nova etapa, um novo momento na nossa vida. E aí, muitas vezes nós ficamos apreensivos, ansiosos, permitimos que a dúvida, que a incerteza tome conta do nosso coração. Tudo isso acontece por quê? Porque nós desconsideramos os livramentos que já recebemos de Deus, as bênçãos que já recebemos de Deus. Alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas eu estou passando por uma fase muito difícil. Amém. Se você está passando por uma fase, é porque Deus permitiu que você chegasse até essa fase. Não se esqueça de que Deus abençoou você até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus nos deu provisão. Se você está assistindo a essa mensagem, é porque de uma forma ou de outra, Deus permitiu que você chegasse até aqui. Ele cuidou de você, Ele tem cuidado da sua família, dos seus negócios. Mas nós somos iguais aos discípulos de Jesus. Eles não entenderam os milagres de Cristo. Eles não entenderam os milagres de Jesus quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Jesus operou esse milagre 2 vezes, né? De acordo com o registro dos evangelhos. Só que poucos dias depois, os discípulos já estavam questionando se faltaria pão, se Jesus estava falando aquilo porque eles não haviam levado pão. Eles simplesmente se esqueceram que o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que nos ama. Mas aí Jesus respondeu para eles, né, de acordo com o texto que eu li. Vocês não compreenderam ainda? Vocês não estão se lembrando de como eu multipliquei os pães? O evangelista Marcos também registrou esse momento em Marcos capítulo 8, depois você confere lá, do verso 17 ao verso 19. Jesus disse assim: ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços? Então, irmãos, essas passagens, elas revelam para nós que os discípulos deixaram de considerar tudo aquilo que Deus já havia feito na vida deles. E essa é a primeira mensagem que eu quero deixar para você aqui. Se você está para enfrentar um tempo difícil, um tempo de incerteza, um tempo de adversidades, lembre-se de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Não se esqueça que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Ela se renova a cada manhã. A cada vez que o sol nasce,
A misericórdia de Deus, ela é renovada sobre a nossa vida. Amém? Então nós temos sempre que nos lembrar disso. Nós servimos a um Deus que nos ama, que está atento a cada detalhe da nossa vida. Não se esqueça de uma forma tão rápida dos milagres que Deus já fez na sua vida. Talvez eu esteja falando aqui para a maioria das pessoas que nunca experimentaram assim um grande milagre. Você já viu aquelas pessoas que dão testemunho na igreja, que passaram assim por uma cura espetacular, por uma coisa impossível, a cura de um câncer, pessoas que renasceram, da morte? Talvez você não tenha experimentado isso. Mas eu quero dizer para você, Deus é um Deus de grandes milagres e de pequenos milagres. Abrir os olhos de manhã, respirar, ouvir um passarinho cantando, fazer uma refeição, tudo isso é uma prova do amor de Deus pela sua vida. São grandes milagres, mas são pequenos milagres também. Achar uma vaga num hospital onde você estava esperando por uma cirurgia que você tem que fazer é um milagre de Deus. Capacitar um médico para fazer um procedimento cirúrgico que você precisa ou que o seu filho precisa é um milagre de Deus. Amém? Então, eu estou falando aqui sobre grandes milagres, mas sobre pequenos milagres. Coisas também que envolvem o sobrenatural de Deus. Desculpa. E por que essas multidões que haviam sido alimentadas de forma tão milagrosa, elas se esquecem rapidamente daquilo que Deus fez? Imagina, eu fico imaginando, sabe, essa cena. Se eu ou você estivéssemos lá. As pessoas com fome, de repente, Jesus, que estava ensinando tantas coisas, ele pega o pouco alimento que havia ali, sido dado a ele, e faz com que toda a multidão seja alimentada. Eu sei que a primeira coisa que nós valorizamos é o milagre em si. A fome das pessoas havia sido saciada, isso é maravilhoso. Mas, puxa, as pessoas precisavam entender, reconhecer que estavam ali diante de Deus. Não diante de um homem sábio, que sabia fazer uma mágica de multiplicar pães. Não, elas estavam ali diante do próprio Deus. Então, era natural que as pessoas ali se ajoelhassem, adorassem e louvassem a Deus. Mas o Evangelho não registra isso. Registra que cada um quis a sua parte ali, se alimentou, não é verdade? Então, às vezes nós estamos tão focados nas nossas necessidades e nos esquecemos de adorar a Deus, de glorificar a Deus por tudo aquilo que nós recebemos dele. Os livramentos de ontem são rapidamente esquecidos diante de novas crises que nós temos que enfrentar. É porque nós não compreendemos, na realidade, a dimensão, a grandiosidade, a soberania do Deus a quem nós servimos. Por isso que, de Gênesis a Apocalipse, a palavra sempre nos induz a nos lembrarmos de Deus. Lembre-se de Deus. Lembre-se de Deus. Tem sido tempos difíceis, tempos de grande luta, de muitas batalhas. Lembre-se daquilo que Deus já fez na sua vida e daquilo que Ele pode fazer. Quando Moisés libertou o povo do Egito, quando eles passaram pelo Mar Vermelho, se você ler lá em Êxodo capítulo 13, Deus, através de Moisés, exorta o povo de Israel, logo depois daquele milagre. Eu separei somente alguns trechos aqui de Êxodo 13.
versículo 3, o versículo 14 e o versículo 16. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. E isso será como um sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Eu li Êxodo 13, versículos 3, versículo 14 e versículo 16. Só para separar aqui, Moisés exortando as pessoas para que eles guardassem para sempre na memória aquele dia em que Deus concedeu a eles livramento. Isso é importante para mim e para você. No tempo da dificuldade, no tempo em que os problemas se multiplicarem, lembre-se de trazer à sua memória o poder de Deus que operou grandes e pequenos milagres na sua vida. E os fariseus, eles interpretaram esse último versículo aqui de uma forma quase que literal. Eles fizeram caixinhas de couro contendo a lei escrita de Deus e eles enrolavam essas promessas, né, esses grandes feitos no braço ou prendiam na sua testa. Só que o que Moisés estava descrevendo aqui era de uma forma figurada. Era uma ordem para que todo o povo de Israel selasse na sua mente aquele livramento impressionante que eles haviam experimentado. Guarde isso na sua memória e o deixe na sua mão. Conserve fresco na sua mente. Toda vez que você enfrentar uma crise, toda vez que você enfrentar um gigante, toda vez que um inimigo aparentemente maior do que as suas forças lhe afrontar, lembre-se dos milagres que foram concedidos a você. Jamais se esqueça dos livramentos que você experimentou. Mantenha na sua mente a imagem desses milagres que um dia o Senhor concedeu a você. Lembre-se de cada um deles. Às vezes nós nos esquecemos de uma forma assim muito fácil das coisas, das bênçãos que nós já recebemos de Deus. E Moisés disse ainda para que aquilo fosse transmitido aos filhos. Continue falando das bênçãos de Deus, da provisão de Deus, dos milagres do Senhor, de geração a geração, porque isso edifica a sua fé. Aquela geração que deixou o Egito, a geração de Moisés, foi a que mais viu grandes milagres. Eles viram as 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito, né? Os gafanhotos, as rãs, rios se transformando em sangue, uma escuridão tão negra que podia até ser apalpada, é o que diz a Bíblia. Todas aquelas coisas que trouxeram caos e confusão no Egito. E durante todo esse tempo em que acontecia todas essas coisas, Israel ficou seguro lá no seu arraial, protegido de tudo aquilo. Esses mesmos israelitas viram uma nuvem de glória se colocando atrás dele, escondendo eles do exército de Faraó que se aproximava. Eles viram o céu se iluminar com uma coluna de fogo à noite, que os aquecia nas noites frias que acontecem no deserto. Eles viram o mar se abrir à frente deles, formando muralhas de água de um lado e do outro, e ali eles puderam passar em terra seca. E no dia seguinte, essas mesmas colunas de água
se romperam, né, de uma forma majestosa sobre o exército que os perseguia. Então, esse povo viu livramentos assim impressionantes, só que eles não reconheceram nenhum deles. Eles rapidamente se esqueceram. Como é que nós podemos afirmar isso? Está na palavra também. Se você ler Salmos, capítulo 106, no versículo 7, diz assim: nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o Mar Vermelho. Como que Israel foi rebelde, irmãos? 3 dias depois que aconteceu esse livramento milagroso, eles já estavam acusando Deus de terem levado eles para o deserto, para que eles morressem de sede. Essas eram as palavras que o povo estava expressando 3 dias depois de terem experimentado a travessia do Mar Vermelho, aquele livramento maravilhoso. Eles já estavam murmurando contra Deus, sem fé, totalmente desacreditados daquilo que Deus poderia fazer. Então, isso precisa servir de lição para nós. Como eu falei, nós já experimentamos a bênção de Deus de uma forma ou de outra. Se você está me assistindo, me ouvindo, é porque um dia você foi tocado pela vida de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E isso não pode cair no esquecimento. Salmos 78, eu quero ler para você, do verso 41 ao 44. Diz assim: tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Então, aquilo que Moisés havia falado com eles aconteceu. Moisés disse assim: não se esqueçam desse dia. Só que 3 dias depois, eles já estavam questionando aquilo que Deus havia feito. Nós, muitas vezes, somos incrédulos, somos impacientes, nós entendemos que aquilo que nós queremos que aconteça da nossa maneira, no nosso tempo, mas Deus tem o seu momento de agir, Deus tem a sua forma de agir, que muitas vezes não é tão simples como nós gostaríamos que fosse. Então, quando nós estamos orando por alguma coisa, Jesus nos ensinou que nós devemos acrescentar à nossa oração a expressão: seja feita a tua vontade, não é? Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu tenho os meus planos, os meus projetos, os meus desejos, mas eu respeito a forma do Senhor agir e me rendo a ela. Eu sei que a vontade de Deus é melhor do que a minha. Ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Quando o Espírito Santo ministra ao nosso coração a respeito da soberania de Deus, do poder de Deus, nós conseguimos ficar em paz, mesmo que estejamos enfrentando lutas, tempestades, mas nós temos a convicção no nosso coração de que Deus tem tudo sob seu controle. Então, lembre-se sempre de Deus, lembre-se do livramento de Deus e conte isso para os seus filhos, para os seus netos,
para as pessoas que estão próximas a você, porque a esperança que está no seu coração, ela sustenta o seu espírito, ela alimenta a sua fé e ela pode trazer paz e esperança e conforto também às pessoas que estão ao seu redor. Amém? A palavra de Deus tem esse poder de confortar, de consolar o coração daqueles que estão desesperados. Nós devemos nos lembrar dos livramentos passados para aumentar a nossa fé diante das lutas presentes. Nos lembrar dos livramentos passados aumenta a nossa fé diante das lutas presentes. Então, isso é para o nosso próprio benefício. Por isso que Deus nos manda recordar de tudo que Ele já fez. Para que a nossa fé seja aumentada e o nosso espírito fortalecido. A única maneira de enfrentarmos um gigante é agirmos da mesma maneira que Davi agiu. Para enfrentar o gigante, Davi teve que se lembrar dos leões e dos ursos que ele enfrentou. Somente assim foi que Davi conseguiu enfrentar Golias. Ele se lembrou da fidelidade de Deus para com ele. Davi já havia experimentado a graça de Deus, a misericórdia de Deus, quando teve que lutar contra leões e ursos. Então, agora ele partia para cima do gigante com convicção e com confiança. Ele tinha consciência do perigo que o esperava, mas ele também conhecia o Deus a quem ele servia. Hoje, nós não temos gigantes físicos para enfrentar, mas cada um de nós tem o seu gigante particular, tem as suas pelejas diárias, mas cremos que o Senhor é poderoso para nos ajudar a vencer todos eles. Por exemplo, às vezes você já passou por uma enfermidade, não é? Mas Deus te deu graça e livramento, Deus te deu a cura. Talvez você já esteve próximo da morte, mas o Senhor te sustentou ali naquele momento, te protegeu, te guardou. Talvez houve um momento na sua vida que você pensou assim, nossa, agora eu estou quebrado, estou falido. Mas Deus sustentou a sua família, a sua casa e permitiu que você chegasse até aqui. Ele cuidou de você e Ele te guardou. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo aqui têm algum testemunho de bênção para contar. Então, se você quiser, em poucas palavras aí, escreva aqui alguma área da sua vida em que você achou que já estava destruída, mas que Deus trouxe o sustento, a cura, a restauração, a reconciliação. A porta de emprego se fechou, mas Deus abriu outras que você nem esperava. Escreva aqui nos comentários se você tem algo para testemunhar. Quando você testemunha, você está edificando outras pessoas. Amém? Pode colocar aí nos comentários. Eu não consigo ler tudo agora, mas eu leio depois que a transmissão está gravada, eu leio com muito carinho cada comentário, cada pedido de oração. Então, saiba que essa luta que você está enfrentando, outras pessoas já enfrentaram, outras pessoas que estão assistindo aqui, ó. O Wellington está dizendo aqui, ó, Jesus Cristo já me ajudou demais e eu nem sei como agradecer. Uma outra pessoa está dizendo aqui, a Elizabeth, minha filha foi curada de hepatite C. Uma pessoa dizendo aqui, o meu casamento já tinha acabado, Deus restaurou. A cura do meu pai, eu sei que vão surgir aqui centenas de comentários de bênçãos que já foram recebidas, né? Deus livrou meu filho de um tumor na cabeça, a irmã Lucinha está falando aqui. É muita bênção, irmão, é muita coisa
E nós poderíamos ficar aqui horas e horas ouvindo relatos de testemunhos, de livramentos que Deus operou. Então, se você está enfrentando um momento difícil, leia isso aqui. Ah, mas foi com outras pessoas. Você também certamente tem algo, tem uma bênção para contar, algo que Deus já fez na sua vida. Então, não importa qual seja o tamanho do seu gigante, da sua luta, Deus é poderoso para te dar a vitória, para te conceder a bênção que você está buscando. E ainda que Deus não haja de uma forma imediata, porque às vezes Deus pode nos deixar passar por um tempo de provação. Ele te sustenta. Ele é quem te dá força para que você consiga vencer os seus dias. Amém? Eu quero que você receba aí essa palavra em nome de Jesus. Você não pode enfrentar um gigante enquanto você não conseguir visualizar e compreender a majestade e a glória de Deus na sua vida. Então, quantas vezes for preciso, volte lá no início, volte lá no seu relacionamento com Deus e lembre-se de tudo que Ele já fez na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nesse momento, orar por você, orar pela sua família, colocar todos os seus problemas aqui diante do Senhor e pedir a Deus que tenha misericórdia da minha vida, da sua vida. Nós servimos a um Deus compassivo e misericordioso. Embora nós sejamos pecadores, embora nós não mereçamos as bênçãos de Deus, por causa do sacrifício de Jesus, Deus olha hoje para nós, não com ira, não com vingança, mas os olhos do Senhor sobre nós são olhos de amor. São olhos de amor. Veja o quão grandioso é o seu Deus. Tire um pouco os olhos das circunstâncias, dos seus próprios recursos e coloque os seus olhos no Senhor. Ele é poderoso para te livrar. Ele é poderoso para te abençoar. Amém? Em nome de Jesus. Não importa qual o tamanho da tentação que você está enfrentando, o tamanho da armadilha que o inimigo armou na sua vida, não desista. Não desista. Se essa palavra chegou até você, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Eu peço que você ore junto comigo agora. Nós vamos orar e vamos clamar ao nosso Deus. Amém? No nome de Jesus. Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Pai amado e querido, eu quero primeiramente pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, reconhecer diante de Ti que nós não somos merecedores da Tua bondade, mas por causa do Teu Filho Jesus, nós recebemos pela fé o livre acesso a Ti e entramos na Tua presença, certos de que o Senhor tem um olhar de amor, de compaixão e de misericórdia sobre a nossa vida. Nós cremos que os Teus sonhos, os Teus planos, os Teus propósitos irão se cumprir em nós. Mas muitas vezes a nossa fé é pequena, Senhor, diante de tantos desafios que temos pela frente. Mas hoje, ao examinar a Tua palavra, nós compreendemos que é importante alimentarmos a nossa fé com a lembrança dos Teus milagres e dos livramentos que o Senhor já nos concedeu. Por isso eu peço que o Senhor traga à nossa memória tudo aquilo que
que nós já recebemos de Ti. Sejam os grandes livramentos, sejam os pequenos livramentos, seja aqueles livramentos que nós nem percebemos, que passaram despercebidos por nós, mas que nós cremos que o Senhor esteve ali naquele momento. Então, da mesma maneira que o Senhor falou com Jó, naquele momento em que Jó estava desesperado, fale conosco também. Ministra ao nosso coração a grandiosidade das tuas obras, a grandiosidade do teu mover, do teu agir. Traga à nossa mente aquilo que nos dá esperança, que esse irmão, essa irmã que estão assistindo essa mensagem nesse momento, ou que irão assistir ainda posteriormente, sejam visitadas pelo Teu Espírito Santo. Que o Espírito deles seja fortalecido, que eles recebam coragem e ânimo para continuar prosseguindo firmes na sua caminhada. Eu te peço que o Senhor abra as portas para aquele que tem passado por um tempo de dificuldades financeiras, que estão desempregados, que o Senhor traga o sustento, que o Senhor abra uma porta de emprego, que essa semana ainda ele receba uma notícia boa, ela receba uma notícia boa, restaura as finanças do teu povo. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, leva a tua cura, a tua restauração. Visita aquele que está no leito do hospital, aguardando por um tratamento, aquele que está dependendo dos remédios, de uma intervenção médica, da ciência, da medicina. Tudo isso nós reconhecemos que vem do Senhor. E reconhecemos isso como livramentos e como milagres que vêm de Ti. Em nome de Jesus, que nós não nos esqueçamos, que nós não deixemos de alimentar a nossa alma, o nosso coração com a Tua palavra, com as Tuas promessas. E que os livramentos que já recebemos alimentem a nossa esperança e tirem de nós todo o medo, toda a incerteza, toda a ansiedade. E que nós possamos descansar em paz nos Teus braços. Que o medo não sufoque o coração daquelas pessoas que estão nesse momento enfrentando grandes obstáculos, grandes problemas, mas que eles tenham fé, que eles tenham coragem. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Não deixe de compartilhar essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém, ela pode trazer outra perspectiva para as pessoas que estão enfrentando dificuldades. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima transmissão, em nome de Jesus.